Bom dia, esse é o podcast Papo de Fono, que é uma iniciativa do Crefono 2, e hoje nós temos a honra e o prazer de receber duas convidadas que vão nos brindar com um papo de fono sobre biossegurança e fonoaudiologia. É importante ressaltar, né, que nós temos, por uma iniciativa do Conselho Federal de Fonoaudiologia, um manual de biossegurança que está disposto no site do Conselho Federal, né, e você tem o link também pelo nosso site do Conselho do Crefono 2 para acessar o manual de biossegurança, mais especificamente voltado para as questões da fonoaudiologia. Então, hoje nós vamos debater aqui um pouquinho sobre esse tema com as fonoaudiólogas de Carla Mota Magnani, doutora em Ciências da Reabilitação pela USP, e fonoaudióloga clínica também, tem uma experiência ampla como responsável de gestão ambulatória do HC, né, do Hospital das Clínicas, já há algum tempo atrás, e a doutoranda Karine Escudeiro, né, também ligada à Universidade de São Paulo, e gestora atualmente da equipe de fono do Hospital das Clínicas de São Paulo. Bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. E vamos tentar hoje falar um pouquinho sobre essa questão da biossegurança, mais ligada à fonoaudiologia, principalmente para orientar e alertar alguns fonoaudiólogos sobre as questões que são mais importantes, né, em relação ao tema da biossegurança, ok? Então, assim, a gente vai conversar sobre alguns aspectos e vocês podem complementar, né, responder da forma que vocês quiserem, ok? Então, com relação aos riscos, né? Porque o atendimento fonoaudiológico, ele também envolve riscos no seu atendimento, tanto para o fonoaudiólogo quanto também para o paciente, né? Então, quais são os maiores riscos que o fonoaudiólogo pode estar exposto durante o atendimento, tanto na área ambulatorial ou de consultório, quanto na área hospitalar? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, batendo esse papo, para falar de um assunto tão importante que é a biossegurança, né? E também para alertar e falar um pouco sobre esse manual que está tão cheio de informações e consegue embasar tanto a atuação fonoaudiológica, tanto ambulatorial, quanto também nos hospitais. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Bom, professora Marinês, na verdade, a minha experiência ela está mais relacionada aos atendimentos ambulatoriais, né? Então, quando eu fazia a gestão dos ambulatórios, mesmo dentro de um hospital, ou a coordenação, ou como funciona dentro de um consultório, ou das clínicas fonoaudiológicas, o risco mais grave ele é o biológico. Então, quando a gente pensa no risco biológico para atendimento fonoaudiológico, a gente pensa na produção de aerosol, a gente pensa no contágio por secreção, por saliva. Então, isso de uma forma geral, né? Mas não muda muito se você parar para pensar do atendimento ambulatorial, dentro de um hospital ou dentro de um consultório, assim. O que é importante é a gente saber o que é preciso ser feito para a gente não colocar nem o paciente nem se colocar em risco. Então, existem regras que precisam ser seguidas, estabelecidas e que a gente precisa ter conhecimento sobre elas para poder fazer. Então, quando a gente pensa num consultório fonoaudiológico, a gente pensa que desde o começo ele precisa, o início desse cuidado já começa com o quê? Com alvará de funcionamento. Ele é obrigatório. Então, você pensa, mas por quê? Porque quando você é emitido um alvará de funcionamento, já é feita uma avaliação sobre o ambiente, sobre o espaço, sobre o que é necessário ter, por exemplo, se tem torneira para lavagem e higienização das mãos dentro da sala. Então, os cuidados de biossegurança, eles já começam neste lugar. Quando a gente pensa dentro da atuação em si, então aí a gente pode dividir isso em outras partes. Por exemplo, o uso do EPI, né? Do equipamento de proteção individual. Então, o que existe de equipamento de proteção individual para cada tipo de atuação? Mas não é só isso, é saber utilizar esse equipamento. Então, como a gente faz a paramentação, como a gente faz a desparamentação desse equipamento para poder fornecer, na verdade, o atendimento com segurança. Além disso, por isso que é importante a gente ter conhecimento de cada uma dessas fases. Além disso, existe o quê? Os cuidados que a gente precisa ter com os materiais utilizados. Então, por exemplo, o que é de uso individual,
o que não é de uso individual, o que é descartável, o que não é descartável. E se não é descartável, quais as formas que a gente faz para manter isso limpo, fazer o processo correto, né? De limpeza, de desinfecção, para ser reutilizado, né? E o mais importante, que a gente fala muito, fala pouco sobre isso, que é como descartar esse material. Então, quando a gente pensa em biossegurança, não é usar a luva ou lavar as mãos. É um processo muito mais complexo e que precisa ser bem divulgado e de acesso a todos os profissionais. Então, no ambulatório, a gente pensar nesse caminho é o que vai manter tanto o fonoaudiólogo quanto o paciente com segurança. Acho que a resposta de Carla foi bem completa, né? Primeiro, obrigada é um prazer estar aqui no podcast do Conselho de Fonoaudiologia. Acho que é basicamente isso. Quando falamos de biossegurança, os profissionais têm que entender que envolve a segurança do profissional, do paciente e, inclusive, também do meio ambiente, né? Porque inclui as normas de descarte de resíduos, por exemplo. Então, quando a gente fala, né, sobre quais são os riscos do profissional, é ele entender como pode ser transmitida uma doença, pele com pele, sistema respiratório, pode ser um contato nos olhos do profissional e na boca. E a biossegurança envolve também a possível transmissão de doenças do paciente para o profissional, do profissional para o paciente também, e entre os pacientes. Então, uma questão muito importante que deve ser colocada em questão é como estamos desenvolvendo os procedimentos para a gente não contaminar um paciente no outro, né? E acho que essa questão da contaminação, né, de um paciente para o outro, principalmente no ambiente hospitalar, né, de levar, né, um agente, né, para outro paciente, isso é muito, muito, muito importante, né? Uhum. Isso é muito sério. Às vezes as pessoas não têm ideia do quão isso é sério. E aí, claro, né, todo mundo ouviu falar, principalmente na epidemia da Covid, né, que nós tivemos há pouco tempo atrás, que foi ainda maior essa questão da paramentação, né? E é uma coisa, a gente precisa entender que, às vezes, é uma coisa, assim, complicada de fazer, né? Porque é gorro, é luva, é outro tipo de avental descartável, é propé, é isso, é aquilo, o que pode tocar, o que não pode tocar. Então, assim, coisas que você tem que, às vezes, o horário que você entra dentro do ambiente para atender aquele paciente, por exemplo, hospitalar, né? Eu saí que eu esqueci outra coisa lá fora, né? Todo o processo de novo, né? Tanto para sair do quarto, quanto para voltar ao quarto, e isso tem que ser seguido, né? Essas normas têm que ser seguidas. E, claro, o hospital, se você trabalha num ambiente hospitalar, pode ser ambulatório ou no pacientes internados, você tem as regras do próprio hospital, né? O hospital também deve ajudar você a seguir essas regras. Como é que foi a epidemia da pandemia, assim, para vocês, em termos de impacto com relação à biossegurança? O que vocês aprenderam mais? O que vocês usam até hoje? Tem alguma coisa que perdurou a mais do que já era feito? Acho que, ao meu ver, assim, o maior impacto pós-pandemia foi o aumento da consciência dos profissionais nos processos de limpeza, né? Então, essa consciência de higiene, lavagem de mãos contínuas e a higiene também do ambiente, né? Então, se a gente está falando de um ambulatório hospitalar, essa constante limpeza das mesas, dos materiais, o uso do EPI, e não só a utilização do EPI correto, mas o processo de colocação dele de desparamentação. Então, não basta o profissional colocar este EPI e se desparamentar de uma maneira incorreta, porque a chance de contaminação neste momento, a mais alta, né? E uma outra questão é o que eu vejo que foi diferente também. Atualmente, a gente está com um contato muito maior com as comissões de controle de infecção hospitalar. Então, de treinamentos, essa comissão com as equipes, um contato maior para retirada de dúvidas. Isso tem se perdurado depois do início da pandemia, né?
Eu acho que na parte ambulatorial, assim, de consultório, a grande diferença é que não existe uma constância na educação continuada dentro do consultório como tem dentro do hospital. Então, eu acho que o que ficou para mim da pandemia e o que eu vou levar de positivo dessa experiência que foi tão complexa para todos nós é a necessidade de você elaborar um cronograma de tratamento dentro do seu de treinamento, dentro da sua clínica, dentro do seu consultório, porque aí isso vira e é de responsabilidade do fonoaudiólogo. Então, uma coisa que eu acho que é importante que às vezes a gente não pensa, quando a gente vai pensar na desinfecção do ambiente dentro do ambulatório ou de um consultório, muitas vezes a gente tem profissionais que nos ajudam a fazer isso. E eles não têm consciência, muitas vezes, de qual é o produto necessário e por que que você precisa utilizar aquele produto, para fazer de qual forma, né? Às vezes isso acontece. Ou um consultório que você tem vários profissionais, mas tem um técnico responsável, ou tem o dono do consultório, que tem que assumir também essa responsabilidade, que dentro dos hospitais são das comissões, mas nos consultórios a gente precisa falar sobre isso e retreinar a equipe para que isso não se perca. Então, eu acho que o que eu levei da pandemia foi a necessidade da educação continuada também dentro dos consultórios das clínicas fonoaudiológicas para que a gente mantenha a qualidade e a segurança do paciente, do profissional e de todos, né? De todos os profissionais, nem só fonoaudiólogos que estão dentro dos consultórios. Acho que Ah, foi isso. maravilha. E isso me lembra, né, me remete, assim, a essa questão da CCIH, né, dessa questão hospitalar, por exemplo, às vezes a gente pode ajudar um paciente ou um cuidador, né, alguém da família, pode fazer alguma orientação, ajudar a corrigir, né, alguma coisa que a pessoa não esteja fazendo adequadamente, assim como algum outro profissional de saúde, seja fonoaudiólogo ou não, né. Assim como nós também temos que receber de bom grado um toque, né, de falar, olha, você talvez possa não estar fazendo isso de uma forma adequada, né? Eu Sim. acho que não ficar com uma coisa, ai, porque deu bronca, não é bronca, mas assim, é realmente uma questão de segurança muito, muito importante, né? Então nós temos que estar abertos para qualquer deslize e receber um toque de outras profissões também, e também podemos, né, colaborar e falar, olha, isso aqui, vamos lembrar disso aqui, olha, né? Eu acho que isso foi muito, isso me marcou muito, assim, uma coisa que aconteceu muito, que foi reportado durante a pandemia, mais especificamente, né? E uma outra coisa com relação à CCIH, essa proximidade, né, da nossa também com a CCIH, é meio que a gente apareceu, né, também para muitos lugares, né, em relação à CCIH, é a questão de nós também podermos reportar coisas que não estão sendo feitas adequadamente, né, para que a CCH também tome providências e faça o treinamento também, o direcionamento mais específico para aquela localidade ou para né, aquela equipe de saúde, para que a gente tenha uma proteção muito maior, né? E é importantíssimo também essa questão de, Carla, do fonoaudiólogo no seu consultório, né? Ah, é meu consultório, eu que faço, eu que... Né? E você é responsável, né? A responsabilidade é muito grande, é a responsabilidade de todos nós, no Sim. ambiente de trabalho nosso. E, nesse sentido também, eu acho que o fonoaudiólogo tem que estar preparado para as visitas do conselho, né? Eventualmente, ele pode receber uma visita do conselho no seu consultório, e essa visita pode ajudar muito também nessa questão, né? Pode ajudar com orientações, com encaminhamentos para o manual, Exato. né? Então, assim, a visita do conselho, ela sempre é uma visita para ajudar para que a gente tenha cada vez mais ambientes protegidos e fonoaudiólogos também protegidos, né? De várias coisas, inclusive com relação a essas questões de biossegurança, tá? Vocês, assim, também podemos lembrar, né, que a questão de, a gente está falando aqui hospital, quando a gente fala hospital, né, sempre fica aquela coisa muito disfagia, né, ofertar alimento, paciente internado, mas isso serve para áudio, né, Uhum, sim. audiologia. Então, vai colocar fone, né, vai colocar as sondas para fazer a imitância, outros exames, mesmo que sejam de adultos, bebês, então,
vai fazer um atendimento de linguagem, de fala, de qualquer outra especialidade nossa, né? Então, não importa, isso não está ligado só a essa parte hospitalar, de disfagia, de treino de deglutição e etc., né? Isso perpassa por todas as nossas áreas. E se a gente olhar o manual do eu estou seguindo ele por aqui também, né? Uma coisa que é importante, que a gente não tem tanto ainda, mas eu acho que a gente poderia investir mais nessa área, é a atuação nas instituições de longa permanência, que a gente tem hoje, né? Então, assim, lá também, qualquer lugar que você for fazer, qualquer atendimento, você precisa levar com você, dentro de você, essa questão da segurança. Tudo que você tem que ter de segurança, o que você pode fornecer de segurança, e o que o lugar onde você vai também tem que te fornecer. Aí eu tenho uma perguntinha de Carla, ou de Karina talvez também, não sei, mas enfim. E quando você vai fazer home care? Né? Então, Você está também no ambiente da família, por exemplo, daquele paciente. O que dá para a gente, o que é básico assim? A gente tem que ter lá, a gente também se prepara. O que você acha? eu acho que tem que fazer da mesma forma. A gente está pensando na segurança do paciente, estamos, mas na nossa também, né? Então, independente disso, você tem que usar materiais que te deem paramentação, que te façam com que você faça 3 segundos que eu errei a palavra, desculpa. Que você faça todo o processo de paramentação, desparamentação também em home care. Isso é segurança, dependendo da doença ou dependendo do que o paciente tem, não muda muita coisa, né? A gente tem que pensar que o risco para a atuação fonoaudiológica, ele é biológico. Ah, e como que a gente faz? Não tem que ter descarte de alimento, de equipamento? Também tem que ter. Você tem que orientar, inclusive, a família em como fazer, né? Então, acho que é um grande desafio, e isso que eu gostei bastante, quando eu olhei o manual de biossegurança do Conselho, como ele detalha essas dificuldades que a gente até então não discutia, né? Antes da pandemia, ou antes Os de ver a diferentes necessidade ambientes de dessas atuação. áreas. Oi? E os Desculpa. diferentes ambientes de atuação Exato. do. Ele está muito descrito, né? O manual de Bem descrito. biossegurança. A senhora falou, por exemplo, da atuação com a áudio. Eu não sou da área de áudio, mas quando eu fui ver o manual, ficou muito claro o que precisa ser feito, né? O que precisa ser descartável, o que não precisa ser, como que é a limpeza do ambiente, porque aí que eu fui, como não é da minha área, como me chamou a atenção, tipo, é verdade. Como higieniza a cabine, entendeu? Ah, precisa de um tempo de ventilação, né, entre um atendimento e outro, quanto é? Então, mesmo para o fonoaudiólogo que não é da área, ficou muito bem descrito, e eu acho que, independente do ambiente, as informações que estão nesse manual abrem a cabeça e vão fazer com que o fonoaudiólogo atue com muito mais segurança, com certeza. Tendo esse apoio, né, para consulta ou para tirar dúvidas desse material que foi elaborado pelo Conselho. Independente se o Muito atendimento bom. é beira-leito, ambulatorial, consultório, áudio, atendimento de linguagem ou disfagia, é dever do fonoaudiólogo entender, incorporar as rotinas de higiene, de limpeza, desinfecção, entender Sim. quais materiais têm que ser esterilizados, eventualmente, e ter esse cuidado, né, de limpeza, de higiene do material. Então, se eu vou à beira-leito no paciente, eu tenho que saber que o meu estetoscópio ou até meu protocolo de linguagem tem que ser plastificado para ser higienizado, né? Exatamente. Justamente para a gente não contribuir para uma passagem de uma contaminação cruzada ali entre um paciente e outro. Uma outra coisa que eu gostei bastante, que a gente encontra essa informação no manual, é o seguinte: a fonoaudiologia ela está vivendo uma época agora com mais acesso à tecnologia, né? E aí a gente, nos atendimentos em consultório, no próprio hospital, então tem tablet, tem laser, tem isso, tem aquilo, eletroestimulação, tem os exames de eletromiografia de superfície. E como a gente limpa esse material? Né? Como que a gente pode higienizar? E tem todas essas informações no manual. Então, eu achei isso importante, porque isso lá atrás, quando a gente ainda não tinha nem passado pela pandemia, a gente ia ter que consultar isso mesmo com uma CCIH de um hospital, porque a gente não encontrava material descrevendo por que essas coisas aconteciam, e por conta da evolução da própria ciência, por conta do acesso a esses novos materiais, e eram novidades, a gente precisava descobrir como fazer.
Como limpar um paquímetro? Tem uma outra coisa que a gente não fala e que também envolve na biossegurança, que é o seguinte, a calibração desses materiais, né? A gente fala pouco sobre isso. Ah, eu comprei um laser, eu estou usando dentro do consultório, eu já sei higienizar, eu sei cuidar desse laser e tal, mas quanto tempo você tem que manter esse laser ou levar para revisão? Então, ter acesso a essas informações também do fabricante. Eu acho que abriu muito a cabeça da fonoaudiologia, dos fonoaudiólogos, para que a gente pudesse trabalhar com muito mais segurança depois dessa pandemia, sabe? É muita coisa, né? A gente começa a discutir e a gente fala, puxa vida, né? A gente tinha uma higienização. Hoje a gente pode fazer isso melhor, né? Então, assim, a gente tem que manter os ensinamentos da pandemia também, né? E sempre sabendo que isso evolui, né? E a gente tem também outras infecções que estão no ambiente, e principalmente essa questão nossa também, né? De não levar essa infecção para outros pacientes, né? Ou para outros ambientes, e até para a nossa própria casa. Claro. Né? Então, acho que o fonoaudiólogo tem muita responsabilidade com relação a essa questão, né? Então, se você, que é fonoaudiólogo, tem dúvidas, né, sobre essa questão da biossegurança, o que é exatamente toda a sua definição, todas as normativas estão aqui no Manual de Biossegurança do Conselho, né? Então, já tem uma segunda edição, que já foi revisada também. Então, fala desde a vigilância sanitária, da Anvisa, a norma regulamentadora número 32, né? Quais são as áreas mais críticas, menos críticas, como que devem ser feitos a limpeza, a desinfecção, o que precisa ser esterilizado, né? E lembrar que a gente tem medidas de proteção que são coletivas, eu estou seguindo aqui, né, tudo que você pode encontrar no Manual do Conselho, quanto às medidas de proteção individual, que são equipamentos de proteção individual, que muitas vezes, se você trabalhar no hospital, você tem acesso a esses equipamentos, mas no seu consultório, também em home care, né, você precisa ter muitos desses equipamentos à mão, né, alguns como os seus mesmo, e outros também que o ambiente tem que ter para que você possa realizar o atendimento, né, assistência de uma forma segura, né. Então, aí, em relação aos ambientes também, fala especificamente dos serviços de audiologia, de consultório, hospitalar, assistência domiciliar, né? Então, assim, eu acho que higienização das mãos, que é o mínimo básico, né? Então, tudo isso você pode encontrar lá no manual do Conselho também. A gente está se encaminhando para o final do nosso encontro, e eu gostaria, se vocês tivessem que falar para o fonoaudiólogo, assim, o mais básico de orientação, o mínimo que você tem que ter para começar, né? O que vocês sugeririam? Que conselho vocês dariam? Ou que orientação? Bom, primeiro, acesso à informação de qualidade para você poder fazer corretamente, né? Então, acho que o manual é um excelente material para vocês poderem ter acesso a essas informações e seguir à risca, não se cansar de ser metódico. Eu acho que esse é o maior exercício para você manter a qualidade da biossegurança dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, porque é um exercício diário de você manter isso de forma muito metodológica, tanto com você, com os pacientes e com as pessoas que trabalham. Eu acho que isso é o mais importante. E educação continuada, porque as coisas se perdem, né? Então, sempre volta, faz um cronograma com a sua equipe de treinamento, ou, não, eu não tenho uma equipe de treinamento, eu trabalho sozinho, não tem problema. Faça revisões dos processos você mesmo, para que você mantenha tudo bem seguro. Coloque na sua agenda, né? A cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada ano, sei lá, eu vou fazer uma revisão de todas essas questões que estão próximas do meu ambiente de trabalho, né? Karina. O primeiro ponto é entender que a biossegurança é segurança, é proteção para si e para o outro, então por isso que ela é muito importante. Então, acho que o passo número 1 é entender, se você estiver num ambiente já controlado por uma equipe de limpeza, entender as rotinas de limpeza,
ficar inteirado como pode fazer essas rotinas e criar a sua própria rotina dentro da sua prática clínica. O segundo ponto é conhecer e realmente utilizar as medidas de proteção, tanto as coletivas quanto as individuais. Muito obrigada. Então, eu agradeço demais a participação de vocês duas. Foi um papo de fono muito legal, né? Foi realmente um papo muito interessante e de grande informação para o fonoaudiólogo. Aqui é só um papo que nós estamos tendo. Por favor, vocês têm acesso ao manual de biossegurança, podem acessá-lo, você consegue acessar online, você consegue imprimir, né? Tem link no nosso site do Crefono 2, que remete você ao manual do Conselho Federal. E eu gostaria, né, de encerrar agradecendo aqui ao Jonathan, que nos ajudou também. Jonathan, muito obrigada na coordenação aí técnica, e agradecer demais tanto a de Carla Mota Magnani e a Karina Escudeiro, né, que são fonoaudiólogas, assim como eu. Meu nome é Maria Inês Gonçalves, e eu estou aqui representando, eu sou conselheira do Conselho do Crefono 2, né, da segunda região, e estou conselheira, né, e representando hoje aqui a Comissão de Saúde com esse Papo de Fono. Então, hoje foi o podcast Papo de Fono com relação à biossegurança, uma iniciativa do Crefono 2, e foi um prazer estar com vocês. Até o próximo, muito obrigada. Tchau, gente. Valeu, muito obrigada. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau.